Olá, meus amores! Vamos iniciar então mais uma aula de Biologia para o 8º ano. Esta é a nossa 5ª aula sobre sistema locomotor ossos e eu sou a professora Margola. Bom, na aula anterior a gente finalizou falando um pouquinho sobre a questão da osteoporose, da importância da vitamina D. Falamos ainda um pouco sobre a questão das células que compõem esse tecido ósseo. E dando continuidade ainda sobre esse conteúdo do módulo 11, a gente passa então a falar sobre essa questão do osso enquanto órgão. Se a gente for pensar nos níveis de organização, que nós já trabalhamos lá no 7º ano, lembram? E a gente falava que um conjunto no 7º ano, conjunto de células vai formar um tecido, um conjunto de tecidos vai formar um órgão. Vamos pensar no osso. Bem, no osso nós vamos ter aqui um conjunto de células, né? Então formando esse tecido ósseo. Além do tecido ósseo, nós vamos ter tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido adiposo. Então nós temos tecidos, vários tecidos que compõem, que fazem parte da constituição de um osso. Desta forma, se nós temos vários tecidos que fazem parte de um osso, então eu posso considerar o osso um órgão? Sim. Então o osso, ele é um órgão, tá? Então isso é muito importante da gente considerar. Então o osso, ele é um órgão. Então, a gente, lembrando, né, daquela questão da estrutura óssea, então a gente vai ter essa medula óssea amarela, é gordura, a gente vai ter ela sendo constituída aqui por gordura, porque o que vai acontecer? Aqui a gente vai lembrar que nessa região aqui onde nós vamos ter uma porosidade maior, neste osso, aqui na região desse tecido esponjoso, né, na região da epífise, nós vamos ter uma medula óssea vermelha, mas à medida que vai havendo um envelhecimento, essa medula óssea vermelha, ela vai ficando amarela, né? E ela vai ocupando essa parte da diáfase, né? Essa parte aqui do corpo do osso. E essa medula óssea amarela, ela é constituída por gordura. E é justamente essa medula óssea amarela também, essa gordura, que vai dar uma leveza para esse osso, né? Então, faz com que os nossos ossos não sejam tão pesados. Já pensou se a gente se não tivesse essa região, se essa região toda fosse preenchida só por osso em si, fosse toda densa, toda dura, né? A gente teria um peso muito grande para carregar, às vezes nem conseguiria andar, se locomover direito. Então há necessidade também dessa medula óssea aqui presente. Então acaba caracterizando e dando também a esse osso uma leveza, tá? Além disso, a gente vai lembrar, claro, que nós vamos ter a presença de vasos sanguíneos passando na estrutura desse osso e também de nervos também passando neste osso. Então, nós temos aí tecidos bem diferentes constituindo e fazendo parte dessa estrutura óssea, tá? Então, por isso, nós temos, então, aqui um órgão. E aí, claro, para a gente lembrar daquela questão do nível lá da organização, esse conjunto, então, de células formando, então, um tecido, claro, esse conjunto de tecidos que vai formar um órgão, aqui o órgão, um osso, esse conjunto, então, de ossos, né, dos órgãos, vai formar um sistema. Que aqui nós vamos ter o esqueleto. E, claro, um conjunto de sistemas que nós vamos ter o organismo ou o indivíduo, tá? Além disso, dando continuidade, falando um pouquinho sobre a questão da medula óssea. Bom, a medula óssea, então, ela constitui um tecido líquido gelatinoso. Lembrando, quando a gente fala de medula óssea, a gente lembra daquilo que constitui um líquido gelatinoso, mas que faz parte de um centro,
algo que está no centro do osso, tá? Que ocupa o interior dos ossos, então no caso o interior, o centro dos ossos, sendo conhecido popularmente por tutano. A medula óssea ela vai desempenhar um papel muito importante na formação das células sanguíneas. No caso, a formação de leucócitos, das hemácias e das plaquetas, tá? Então, a gente lembra que aqui a medula óssea vermelha, né, localizada nessa região da epífise, e depois que ela envelhece, se tornando medula óssea amarela, que vai ocupar a região da diáfase. Muito importante. Ao longo do desenvolvimento do indivíduo, há uma diferença na quantidade de medula óssea neste indivíduo, de medula óssea vermelha. A criança, ela tem uma quantidade muito maior dessa medula óssea do que uma pessoa idosa, né? Então, cerca de 90%, né, dessa medula, a criança ela tem cerca de 90% de medula óssea presente, e ao longo do tempo vai se perdendo, diminui para 50% já no indivíduo adulto, e esse indivíduo adulto considerando entre 18 e 60 anos, já no idoso reduz para 30%, isso pensando numa porcentagem de 100%, né, ainda quando bebê, e depois ela vai se reduzindo ao longo do tempo, essa quantidade de medula óssea. Pensando também que é nessa medula óssea que a gente vai encontrar as células tronco, que são justamente essas células originárias que vão dar origem lá aos leucócitos, que vão dar origem às hemácias, às plaquetas, tá? Então, muito importante a gente considerar que ao longo do desenvolvimento do indivíduo, a gente vai ter uma redução na quantidade dessa medula óssea presente no corpo deste indivíduo. Então, vai reduzindo a porcentagem de medula óssea no corpo do indivíduo ao longo do seu desenvolvimento. E é essa medula óssea também que ela vai ser utilizada em transplantes em alguns casos, em algumas enfermidades, como por exemplo, em alguns casos de leucemia. O transplante de medula óssea consiste então em um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como leucemias e os linfomas. Consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais da medula óssea. É na medula óssea que se localizam as células tronco, né? Aquelas que vão dar origem, responsáveis então pela formação das células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas. A gente precisa pensar que o que vai acontecer? O indivíduo, nesse processo do transplante de medula óssea, o indivíduo que está doente, ou seja, aquele paciente que vai receber a medula, quando ele fala que vai haver uma substituição dessa medula óssea doente, antes é feito um tratamento para que haja a eliminação das células da medula óssea doente daquele paciente, para que depois possa ser inserida a medula óssea saudável, né, daquele que está sendo, de uma outra pessoa que está doando, né? Então, é inserida depois, então, uma medula óssea saudável nesse paciente, aquele que estava doente. Por quê? Qual é a ideia? Que à medida, depois que essa medula óssea saudável foi inserida naquele paciente, que ela comece a produzir células saudáveis, né, para poder ocupar então o lugar daquela que estava doente, né, desta forma. Então a gente tem aí a importância desse transplante. Claro que nessa questão do transplante da medula óssea, a pessoa ela não vai ficar doando medula óssea e tem um banco ali. Na verdade é feito um cadastro. Então a pessoa que quer doar medula óssea faz-se um cadastro. É coletada uma pequena quantidade de sangue, 5 ml aproximadamente, e é feito um cadastro em um banco nacional de doadores de medula óssea.
Caso alguém venha a necessitar, entre em contato com esse banco, lá tem todos os dados. Se encontrar alguém compatível, aí é feita uma nova análise de compatibilidade, e aí dando certo sim, aí só nesse momento essa pessoa então ela é contactada, se ela puder doar, aí ela é chamada, é feito um processo de internação, averiguada a questão da saúde dela, e estando tudo ok, aí faz-se a doação. A doação da medula óssea, um dos procedimentos que são feitos é a retirada da medula do osso da bacia, né? Então é feita uma punção, onde é retirada a medula desse osso da bacia, né? Para poder ser depois inserida no paciente que vai receber, tá? Então esse é um dos procedimentos que pode ser feito. E aqui a gente encerra então esta nossa quinta aula sobre sistema locomotor. Espero que tenha sido esclarecedor. A gente se encontra com certeza na próxima aula. Até breve.